Como muitos, eu desconfio que o argumento da linguagem privada é demasiado contraintuitivo para ser correto. O problema é encontrar uma estratégia para enfraquecê-lo. Para tal, eu quero começar considerando que uma regra só deixa de ser uma regra se ela for logicamente incorrigível. Ela não deixa de ser uma regra apenas por não ter sido, de fato, por alguma razão, intersubjetivamente corrigida. Muitas das regras que seguimos nunca foram intersubjetivamente corrigidas. Posso inventar para mim mesmo a regra de nunca mais comer creme de espinafre, e ninguém precisa jamais saber disso. Há regras que, por razões factuais, nunca chegam a ser corrigidas, como as inventadas por um náufrago solitário que morre em sua ilha deserta. Considere, porém, o caso de uma regra logicamente incorrigível. Digamos que eu siga a regra de, a cada manhã, ao acordar, me recordar da primeira frase da Divina Comédia, mas que sempre me esqueça que fiz isso logo em seguida. Se for logicamente possível a qualquer pessoa, inclusive a mim mesmo, saber se isso realmente acontece, nós nos aproximamos do contrassenso. Parece assim que regras logicamente incorrigíveis não chegam a ser realmente concebíveis como regras. A segunda coisa a ser evidenciada é que as regras de uma linguagem privada, embora sendo de um tipo que nunca foi de fato intersubjetivamente corrigido, não são, contrariamente do que Wittgenstein e muitos outros acreditaram, logicamente incorrigíveis. Wittgenstein notou que mesmo que os nervos de uma pessoa A pudessem estar ligados aos da pessoa B, de modo que A pudesse sentir a dor da picada de uma vespa na mão de B, apenas a localização da dor seria compartilhada, pois a dor que A sente será sua própria dor, enquanto que a dor de B continuará sendo a dor do próprio B. Frege, em um artigo que certamente foi lido por Wittgenstein, notou que se uma outra pessoa pudesse penetrar em nossas mentes para observar uma representação visual, a representação por ela experienciada seria a sua própria e não a nossa. Tais considerações nos induzem à tese da incompatibilidade lógica do mental, ou seja, à conclusão de que a corrigibilidade intersubjetiva das regras da linguagem fenomenalista é logicamente impossível. Creio, no entanto, que essa conclusão seja falsa e que essa é a falha oculta no fundamento que deveria implicitamente sustentar o argumento da linguagem privada. É muito difícil idealizar uma experiência em pensamento que demonstre que estados fenomenais não são logicamente incompartilháveis. Podemos começar fazendo uma analogia com computadores. Suponhamos que A e B sejam versões atualizadas de robôs do tipo que Grey-Walter chamava de máquina especulatrix, que se alimentavam de luz e viviam à sua procura. Suponhamos que, ao se encontrar com B, A, à procura de experiências, deva ler o conteúdo de informações coletado por B. Embora o robô A possa copiar esses dados e então lê-los em si mesmo, não há contradição alguma em pensarmos que ele possa lê-los diretamente em B, compartilhando assim os dados com o robô B. Por que achar que nesse aspecto precisaríamos ser diferentes das máquinas? Talvez seja mesmo possível imaginar que no futuro dois seres humanos conscientes, A asterisco e B asterisco, de algum modo compartilhem a função de partes do cérebro, digamos, de algo como o mesmo sistema límbico, mas que ainda assim permaneçam distintas as funções das regiões neocorticais de A asterisco e de B asterisco, e que isso baste para que eles possam atuar como pessoas diversas. Nesse caso, um estado mental privado, como o da dor, que supomos ocorrer no sistema límbico, será compartilhado por A asterisco e por B asterisco, embora a interpretação consciente da dor, que se dá no neocórtex, seja diversa. Se entendemos como dor essencialmente o processo ocorrente no sistema límbico, então A asterisco e B asterisco realmente poderão compartilhar de uma mesma dor, demonstrando possível a checagem intersubjetiva de um mesmo estado fenomenal interno.
As experiências em pensamento recém-consideradas sugerem ser plausível a ideia de que é sempre possível separarmos logicamente a. o sujeito, a consciência que experiencia o estado mental, de b. o estado mental enquanto tal, mesmo que isso não seja separável fenomenalmente. Se tal separação é logicamente possível, então o compartilhamento intersubjetivo de estados mentais fenomenais é logicamente possível, tornando também logicamente possível a checagem intersubjetiva da regra de identificação de estados mentais. Se é assim, o argumento da linguagem privada falha por pressupor como certa a incompartilhabilidade lógica dos estados mentais fenomenais. Somos autorizados a admitir que as regras de nossa linguagem fenomenalista sejam regras, posto que elas ainda continuam sendo ao menos logicamente passíveis de correção linguística intersubjetiva, além de já terem sido confirmadas por caminhos indutivos indiretos os mais diversos.